Olá, boa noite. Eu sou o William Galvão e começa agora o Jornal da Justiça desta quarta-feira, 12 de julho. Lançado hoje no Conselho Nacional de Justiça, a Rede Nacional de Atenção às Pessoas Egressas do Sistema Prisional. A rede vai padronizar ações de acolhimento e de encaminhamento para quem deixa a prisão. E você acompanha também nesta edição. Polícia Federal cumpre mandados de prisão no Espírito Santo em operação de combate ao tráfico de drogas. Justiça Federal tem 48 horas para decidir sobre a prisão do prefeito de Borba, no Amazonas. E as regras para que crianças e adolescentes possam viajar com segurança neste período de férias. Foi lançada nesta quarta-feira no Conselho Nacional de Justiça a Rede Nacional de Atenção às Pessoas Egressas do Sistema Prisional. A rede vai permitir padronizar ações de acolhimento e de encaminhamento para quem deixa a prisão. A reportagem é de Carolina Chaves. O lançamento foi no segundo dia do encontro promovido pelo Conselho Nacional de Justiça. Participaram autoridades, ex-detentos, familiares. A rede foi criada em 2006 no Rio de Janeiro e atualmente está presente em 8 unidades da federação. O objetivo da criação da rede nacional é levar o programa de reintegração social para todo o país. Hoje também foi escolhida a primeira estrutura de gestão que vai coordenar as atividades nos próximos 2 anos. A criação da rede nacional está alinhada às diretrizes de uma resolução do CNJ que estabelece a política de acolhimento e encaminhamento para pessoas que retornam à vida em liberdade. É importante esse espaço de diálogo que o CNJ tem aberto com as RAESPs. Volto a dizer a importância do trabalho do CNJ nas suas resoluções, enquanto uma pessoa LGBTQIA+, é egresso do sistema penitenciário, no país que mais mata pessoas LGBTQIA+. A dupla invisibilidade de ser um egresso do sistema e uma pessoa LGBTQIA+. Se não fosse a atuação do CNJ defendendo a garantia de direitos dessas pessoas em privação de liberdade, talvez nem estaria aqui no dia de hoje. Então, a importância da atuação do CNJ, o reconhecimento do CNJ de ouvir e dialogar com quem está na ponta, com quem é usuário do serviço, com quem efetiva o serviço. E essa é uma política que eu vejo que a Senapen também tem adotado e que eu gostaria muito de parabenizar, porque faz a diferença você dialogar diretamente com o usuário, com a pessoa que passou pelo sistema. No último dia de encontro, também foi lançado o Guia Prático de Implementação das Ações no País, que já está disponível no site do Conselho Nacional de Justiça. Um guia para que todos os estados possam agir de forma integrada e unificada na reintegração com dignidade de ex-detentos. A Justiça Federal autorizou o cumprimento de mais de 20 mandados na Operação Black Lança, deflagrada pela Polícia Federal contra o tráfico de drogas no Espírito Santo. Detalhes com a repórter Daniela Ramalho. Mais de 50 policiais federais foram às ruas para cumprimento de 10 mandados de prisão temporária e 11 de busca e apreensão nos municípios de Vila Velha, Colatina e Cariacica. Foram apreendidos dinheiro em espécie, drogas, armas, balanças de precisão e material para embalagem. A ação contou com o apoio de cães farejadores. Vários fornecedores de drogas sintéticas foram identificados. Os investigados comercializavam diversos tipos de entorpecentes, como cocaína, maconha, skunk e haxixe. Mas o foco estava na venda de drogas sintéticas, como êxtase, MDMA, Black Lança e GHB. As substâncias eram comercializadas em festas de música eletrônica na região da Grande Vitória e Guarapari. Um dos presos, suspeito de revender drogas, é um policial militar que não ofereceu resistência e não teve o nome divulgado. Esta ação da polícia é um desdobramento da Operação Catar, deflagrada em outubro de 2022. Um grupo organizado atuava com tráfico internacional de drogas, recrutava pessoas para transportar as substâncias para países europeus. Em 2020, 2 jovens foram presos no aeroporto de Doha, no Catar, por estarem com drogas nas bagagens.
Agora, a Polícia Federal está em busca de fornecedores que ainda seguem atuando na região e são apontados como os principais responsáveis pelo abastecimento de drogas sintéticas na Grande Vitória. Os investigados responderão pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. As condenações podem chegar a 25 anos de prisão. STJ nega pedido de liberdade para empresário acusado de envolvimento com rede de jogos de azar. A decisão do vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Og Fernandes, que está no exercício da presidência. Confira na reportagem de Marina Campos. O pedido de liminar era para colocar em liberdade um empresário preso em decorrência da Operação Calígula, que investiga a exploração ilegal de jogos de azar no estado do Rio de Janeiro. De acordo com o Ministério Público do Estado, a organização criminosa é composta de empresários e policiais, inclusive delegados, e operava uma rede de jogos de azar praticando crimes de corrupção ativa e passiva e lavagem de dinheiro. Em uma das fases da investigação, foram apreendidas várias máquinas caça-níqueis, equipamentos de informática e dinheiro em espécie de diversos países. Depois que o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro negou o habeas corpus, a defesa recorreu ao STJ. Ao analisar o caso, o ministro Og Fernandes destacou que, segundo o acórdão do TJ do Rio, o processo é complexo, envolve diversos corréus e a necessidade da prisão já foi constatada em outros julgamentos. Para o ministro, não há evidências de constrangimento ilegal que justifiquem a concessão da liminar neste momento processual. O mérito do recurso será analisado ainda pela quinta turma e o relator é o desembargador convocado João Batista Moreira. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região deverá decidir em 48 horas sobre a prisão do prefeito de Borba, no Amazonas. O envio do processo à corte foi determinado pelo Superior Tribunal de Justiça. Ao vivo, a repórter Kátia Gomes tem mais informações para a gente. Oi, Kátia. Boa noite. Serginho. A Operação Garrote vinha sendo conduzida na esfera estadual, mas em maio deste ano, o desembargador relator do caso no Tribunal de Justiça do Amazonas afastou do cargo o prefeito de Borba, Simão Peixoto, e decretou a prisão preventiva dele, juntamente com a de duas sobrinhas do político. Em junho, o Pleno do TJ reconheceu a incompetência da Justiça Estadual e ordenou o envio do processo à Justiça Federal. A defesa impetrou habeas corpus no STJ, mas o ministro Og Fernandes negou o pedido de suspensão das cautelares. Para ele, o TJ do Amazonas agiu corretamente ao manter íntegras as decisões do relator. No entanto, em decisão liminar, o vice-presidente do STJ determinou que a investigação criminal seja enviada ao TRF1 e que, após o recebimento e a análise da competência, o órgão decida em até 48 horas sobre a manutenção da prisão preventiva do prefeito Simão Peixoto e das sobrinhas. O mérito do habeas corpus será analisado depois pela quinta turma do STJ. William, eu volto com você no estúdio. Obrigado, Kátia. No próximo bloco, STF reafirma que servidores sem concurso devem ser aposentados pelo Regime Geral de Previdência. Voltamos já. A seção 1 de dissídios individuais do Tribunal Superior do Trabalho decidiu que um radialista tem direito ao registro de 2 contratos de trabalho por exercer funções diferentes em uma TV de Osasco, no estado de São Paulo. Além do registro como auxiliar de iluminador, a TV Ômega também deverá anotar na carteira de trabalho o contrato como operador de áudio. Mais informações com Evne Araújo. A lei que regula a atividade de radialista prevê 3 atividades dentro da profissão: administração, produção e técnica. A produção se divide nas áreas de autoria, direção e interpretação. E a técnica engloba tratamento e registros sonoros e visuais, montagem e arquivamento. A legislação assegura, no caso de exercício de funções acumuladas em um mesmo setor, um adicional mínimo de 40% e proíbe o trabalho para diferentes setores em um único contrato. Na ação trabalhista que gerou a controvérsia, o trabalhador contou que foi contratado como motorista, mas também tinha atribuições de auxiliar de iluminador e, por isso, recebia o adicional de acúmulo de função. Além disso, também atuava como produtor e operador de áudio.
Depois de ser dispensado da empresa, ele entrou na justiça pedindo o registro de mais um contrato de trabalho, com o argumento de que desempenhava atividades em setores diferentes. O pedido foi julgado improcedente pelo juízo de primeiro grau. O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, em São Paulo, capital, no entanto, com base em depoimento de testemunha, reconheceu o exercício do cargo de operador de áudio e determinou que a TV efetuasse esse registro na carteira de trabalho do empregado e pagasse as demais parcelas referentes ao período trabalhado. Ao examinar o recurso da TV Ômega, contudo, a 8ª turma do TST entendeu que a prestação de serviços se dava dentro do mesmo setor e limitou a condenação ao pagamento do adicional de 40% sobre o salário do empregado a título de acúmulo de funções. Em embargos apresentados à seção 1 de dissídios individuais, o radialista sustentou que, embora fossem técnicas, a função de auxiliar de iluminador pertence ao setor de tratamento e registros visuais e a função de operador de áudio ao setor de tratamento e registros sonoros. O relator na SDI1, ministro Alberto Balazeiro, entendeu que, no caso, ficou comprovado que o empregado exercia funções correspondentes a 2 setores da atividade técnica. Portanto, a lei exige contratos de trabalho distintos. Eu estou entendendo aqui que existe uma diferença entre os setores. A própria lei divide, entende que setores são internos à produção e técnica, enquanto que a administração não teria setores. Então, as funções diversas seriam, que dentro do mesmo setor, dariam aso ao adicional, enquanto que setores diversos dariam aso a 2 contratos. O acordo recorrido entende que setores diferentes seriam dentro de atividades. Então, há uma confusão de setor e atividade. Todos os ministros acompanharam o voto do relator no julgamento. A 2ª turma do TRT5 condenou uma empresa de transportes a indenizar a família de um motorista morto por causa da Covid. A reportagem é de Carolina Vasco. A 2ª turma do TRT da Bahia concedeu indenização e pensão por morte à família de um rodoviário morto por Covid durante a pandemia. O entendimento foi de que ele foi exposto a risco de contágio e a empresa não cumpriu as medidas de segurança e higiene. O filho do trabalhador explica que antes os cuidados eram mantidos, o que não aconteceu quando ele atuou nas linhas comuns. Durante o período do fretado ele não adoeceu, mas quando ele retornou em 2021, para essa linha do Salvador, Dias d'Ávila, não houve fornecimento de EPIs, a questão de horas extras e de outras condições que reduzissem ali o risco de contaminação, além dele exercer a profissão de motorista e cobrador. A primeira vez que ele sentiu sintomas, ele ficou muito preocupado, achando que era Covid, pelo fato da dupla jornada que ele estava tendo de trabalho. Junto com o cansaço físico, ele ficou fazendo tratamento de remédio, mas ele não estava aguentando mais. Então, foi um momento que ele disse, eu vou para o hospital que eu não estou aguentando mais, eu vou morrer em casa. Então, ele pegou e foi para o hospital. E aí, já no estado já de bastante agravado da Covid. No acórdão, a relatora, desembargadora Ana Paula Diniz, destacou que durante a pandemia alguns trabalhadores corriam mais riscos, como os profissionais da área de saúde, os entregadores de encomenda e os motoristas de coletivo. Ela também destacou uma notícia veiculada na internet que apontou que durante esse período, no ano de 2021, os motoristas de ônibus sofreram 62% mais de mortes que a população em geral. A advogada da família explica que, apesar de a empresa negar a superlotação dos coletivos, os relatórios de itinerário comprovaram a ausência de cuidados. A própria empresa, ela alega que o coletivo ele tinha capacidade de 43 pessoas, de lotação. E a gente vê relatórios, a gente pega relatórios onde ele rodou com 98 pessoas, 112 pessoas. A juíza do TRT da Bahia, Marília Sacramento, explica a questão do pensionamento concedido às famílias que têm dependência econômica presumida. Esse pensionamento ele tem previsão no Código Civil e é dado, portanto, à família até que normalmente os filhos alcancem a maioridade e que teriam condições já de trabalhar. Aí sim, esse pensionamento, ele na verdade é retirado. Mas nesses casos de falecimento do trabalhador,
Além do pensionamento, também a família faz jus a uma indenização por dano moral, pela perda de um ente querido. Eu sinto uma sensação de justiça mesmo, de justiça sendo feita por nós, porque eu perdi um marido, meu filho perdeu um pai, e até hoje a gente ainda sente a falta dele, independente de ter 2 anos. Eu não sei, né? Até quando eu senti ainda a falta dele. Meu pai era o único mantenedor da casa dele, né? E tem ele, a esposa e os meus 2 irmãos. Uma que tem 16 anos, na época ainda ia completar 15, e o meu irmão, que é mais velho, né? Que já era de maior, mas que ainda dependia dele economicamente, financeiramente. Eles perdem um funcionário, uma família perde um ente querido. Ele perdendo um funcionário, ele vai botar outro no lugar, vai substituir, mas eu não vou substituir meu esposo, não vou substituir os pais dos meus filhos. O plenário virtual do Supremo Tribunal Federal reafirmou: servidores sem concurso público e considerados estáveis após a Constituição Federal de 1988 devem se aposentar pelo regime geral da Previdência Social. Vamos falar ao vivo com a repórter Viviane Novaes, que tem os detalhes. Oi, Viviane, boa noite. Oi, William, boa noite para você e boa noite a todos. No recurso enviado ao Supremo, o Instituto de Gestão Previdenciária do Estado de Tocantins questionava uma decisão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. O TRF1 havia convertido a aposentadoria de uma professora contratada por Goiás em 1978, sem concurso, do regime geral de Previdência Social para o regime próprio dos servidores públicos. 11 anos depois dessa contratação, a professora foi transferida para Tocantins, onde conseguiu a estabilidade concedida a quem tivesse pelo menos 5 anos ininterruptos de serviço público na data da promulgação da Constituição de 88. Segundo o TRF1, a estabilidade daria à professora o direito de se aposentar de acordo com as regras do regime estatutário. Mas todos os ministros do Supremo reafirmaram a jurisprudência do STF de que servidores sem concurso público ou com estabilidade de acordo com a Constituição de 88 devem se aposentar pelo regime geral. Isso quer dizer que esses servidores têm apenas o direito de permanecer no cargo, mas não as vantagens dos concursados e, portanto, efetivos. O caso foi de repercussão geral, ou seja, essa decisão de agora vale para todos os processos semelhantes em tramitação no judiciário. Os ministros fixaram a tese de que apenas os servidores públicos civis que ocupam o cargo efetivo devem se aposentar pelo regime próprio, o que exclui os estáveis e outros servidores sem concurso público. William. Obrigado pelas suas informações, Viviane. A seguir, vamos falar sobre as regras para que crianças e adolescentes possam viajar com segurança nesse período de férias. Voltamos em instantes. O número de adolescentes que cumprem alguma medida na Fundação de Atendimento Socioeducativo caiu 69% em 4 anos. Entre os motivos estão as ações envolvendo sanções alternativas promovidas pelo Poder Judiciário. Repórter Matheus Beck. Em 2019, mais de 1.250 jovens eram atendidos pela fase, que chegou a ter quase 1.400 em 2017. Uma redução gradativa na ocupação de vagas a partir de 2020 culminou em cerca de 400 internos atualmente, o que representa menos da metade das vagas disponíveis. Hoje nós temos unidade com no máximo 37 adolescentes que estão ocupando aquela unidade. E com um número reduzido de adolescentes, nós podemos dar uma qualidade muito maior ao atendimento socioeducativo. É óbvio que nós enfrentamos problemas, que nós enfrentamos dificuldades ainda, né, que envolve toda uma estrutura social, mas quando o adolescente ingressa na fase, existe todo um trabalho das equipes, né, para que esse adolescente efetivamente seja responsabilizado pelo seu ato, mas que ele também tenha condições de convivência social, que ele tenha convivência com a sua família e retorne em condições à sua comunidade. A queda é explicada em parte pela pandemia. No período mais grave, algumas medidas foram flexibilizadas por orientação do Conselho Nacional de Justiça para evitar a disseminação do coronavírus em ambientes fechados. Em vez do adolescente ficar num ambiente coletivo, quando ele tinha possibilidade de atividades externas, que ele não estava apenas só em internação, então que ele poderia sair aos finais de semana e voltar, as equipes técnicas mantinham, então,
esse acompanhamento. Evidentemente que ele não podia estar na rua todos os dias, tinha algumas regras para serem cumpridas. E isso funcionou bem. Mas a diminuição não se explica somente por isso. A redução constante de crianças e adolescentes que cumprem medidas socioeducativas tem a ver também com o surgimento de programas que oferecem outras formas de cumprimento de sanções voltadas para a educação. Quando ele se evade, quando ele não se sente pertencente àquela ambiência, ele tem um acolhimento natural pelas facções criminosas. No momento em que a gente consegue envolver pais, crianças e adolescentes, os estudantes, a comunidade escolar, os trabalhadores, os professores, fazendo um trabalho em que o adolescente vai se sentir pertencente. E é importante referir que o espaço mais propício para as práticas restaurativas é a socioeducação. Se não fosse assim, nós não teríamos o único dispositivo legal da lei ordinária no Brasil que dispõe que, numa execução de uma medida socioeducativa, que vai ser aplicada no caso de um ato infracional, deve-se dar prioridade sempre para uma prática restaurativa, contemplando as necessidades das vítimas. Só que a queda nos números também pode esconder casos de jovens que não estão no sistema socioeducativo porque antes foram cooptados pelo crime organizado. Por isso, a titular do 3º Juizado da Infância e Juventude alerta sobre a importância de fazer pesquisas mais aprofundadas e que o Estado e a própria comunidade recuperem esses adolescentes. Esse adolescente, essa criança, né, nesse percurso por sem acesso a políticas públicas, sem políticas públicas para a família também, então ele fica muito vulnerável, existem vulnerabilidades que acabam, então, uma expressão mais intensa justamente na sua morte. E isso também é um dado que deve ser levado em consideração. Que as famílias possam ter um bom relacionamento com esses jovens, de aceitação desses jovens, que, por sua vez, muitas vezes cometem o ato infracional num período, de alguma forma, da adolescência, que sempre é um período que envolve questões específicas da questão emocional desse adolescente, entendeu? E muitas vezes que tem envolvimento com um ato infracional de acordo com problemáticas da sua região, problemáticas da sua comunidade, e que esse adolescente, efetivamente, ele tem que produzir o cuidado de si. O Poder Judiciário de Mato Grosso, por meio do Juizado da Infância e Juventude de Cuiabá, participa da 2ª Operação Férias 2023. O objetivo é passar orientações sobre regras para que crianças e adolescentes possam viajar com segurança. Os detalhes na reportagem de Laura Meirelles. Julho é o mês das férias escolares e um dos períodos mais movimentados nas rodoviárias do país. Pelo 2º ano consecutivo, diversas instituições públicas se uniram em prol do cidadão. O Juizado da Infância e Juventude, a Agência Reguladora dos Serviços Públicos de Mato Grosso, a AGER, Sociedade de Apoio Rodoviário e Turístico, Sinarte-MT, Procon Estadual e outras entidades estiveram juntas na Operação Férias 2023, realizada na capital. O juizado informou aos passageiros sobre a documentação necessária para embarque de menores. Nós estamos mais próximos da população e passando informações também. A questão de viajar de forma legal, como a gente diz, né, é importante para os pais que eles saibam que é uma medida necessária, até para a gente evitar desaparecimento de crianças, sequestros, né, questão de abuso sexual e outros itens que podem ocorrer se, por acaso, as crianças estiverem em trânsito livre dentro do país. A expectativa é que durante o mês de julho, cerca de 120 mil passageiros utilizem o terminal rodoviário de Cuiabá. Na prática, isso significa um aumento de 4 mil passageiros por dia, tanto no embarque quanto no desembarque. Estando presente a fiscalização, os órgãos aqui, de um modo geral, conseguem dar esse assessoramento, esclarece ao passageiro qual é a maneira correta para ter direito à viagem, bem como, né, adquirir o serviço dentro de uma regularidade. A dona Marlice pretende viajar com a neta e agora sabe como deve proceder para embarcar com segurança. Aí eu fiquei até surpresa, porque não preciso passar pelo juizado, que na certidão da minha neta já tem o meu nome. Então só preciso eu trazer o meu documento, o documento dela e eu viajo. A articulação entre todos os órgãos mostrou que o Estado deve estar a serviço da população. Nós juntamos as competências legais
e o propósito legal de cada órgão, nos tornando maiores como Estado, ampliando o atendimento ao cidadão. A Kelly é mãe do José Gabriel, de 11 anos, e também buscou informações no posto de atendimento. É uma informação que eu não estava sabendo, porque até eu e o pai dele somos separados, e a juíza também me mandou eu autorizar ele viajar sozinho. É muito bom porque você pode tirar umas férias e tirar um sossego com a família, viajar, sorrir, brincar. É um momento de alegria. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Uma ótima noite para você. Até amanhã.